ouvindo muito bem, amigo. Eu tive que entrar pelo celular que eu não conseguia entrar pelo computador aqui, me perdoem, Imagina. tá? Já me desculpo de antemão, Mark, que eu vou ter que sair logo depois, porque você sabe que agora nós temos um novo integrante aqui na família, né? Ah, grande, muito bom. Aliás, eu preciso agradecer pessoalmente a você, sua esposa, tua filha. Aquele pica-pau, cara, que maravilha. Sua esposa fez ele na mão? Tudo. Cara, minha esposa ficou encantada com ele. Ah, que bonitinho. A gente vai tirar foto depois, que eu coloco dentro do berço, né? Ele ganhou um polvo feito à mão de uma da mãe de uma amiga da Luciele lá do Rio Grande do Sul. Ela mandou pelo correio e ganhou o seu. A gente achou uma graça e eu deixo de lado e eu falo sempre para ele: Ah, Pedrinho, ó, o tio Mark que deu aqui, a tia Camila deu aqui para te Que legal. proteger. Ele não entende nada, mas ele bate no negócio, né? Fica olhando, tal. Então vai ficar um brinquedo aí eterno para nós. Obrigado pelo carinho, Mark. Imagina, que então é só um agradinho mesmo, um negócio tão singelo, eu fico feliz que vocês gostaram, que legal. Gostamos bastante. Muito bom. Toda vez que vai trocar, eu pego ele, coloco na frente, porque ele começa a chorar, né? Fala, ó, aqui, ó, pica-pau, vai te picar, vai te picar, vai te picar. É muito bom. Imagino que você está tendo noites curtas de sono. Cara, hoje eu acordei às 5 não. Aí eu falei, ah, já acordei, vamos embora, né? O problema é a esposa que tá sofrendo, né? Porque ele mama como se não houvesse amanhã, né? Ah, isso que é bom, é mamar e crescer, isso tem que fazer mesmo. Como se não houvesse amanhã. E se não mamar, cara, o pau quebra. Chora que até o pessoal da rua toca aqui em casa. Ô, eu tô matando a criança aí, tô Tô batendo. mata maltratando os menores. Maurão, tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Ô Mauro, boa noite, amigo. Boa Maurão, noite. obrigado pelo presente. O Maurão autografou um livro dele pro Pedrinho. No dia do nascimento dele, obrigado, chegou aqui em casa. Vou tirar foto depois para publicar e agradecer pessoalmente, tá bom? Mas deixe assinalado que foi a seu pedido, não é? Porque eu não seria tão. Imagina. Não, Maurão, daqui a pouco ele tá falando de alienação fiduciária, já pensou? A sem primeira dúvida. palavrinha dele? Garantia. É. Já pensou, cara? Você sabia que Papai, ele vai falar, Marquinhos, papai, é possível ceder os direitos sem anuência do credor fiduciário? você tá brincando? O que que acontece no home office, né? Minha filha, 9 anos, e, né, escuta muitas coisas aqui que fala, tá, de repente eu vejo assim, a gente tá almoçando, ela vira: "Mamãe, você sabia que nota promissória é uma promessa de pagamento?" Do nada, assim. Ai, ai. Coisa boa, né? É isso mesmo. Exatamente. Maurão, acho que você tá com eco, salvo engano. Pois é, eu Você entrou estava por com dois duas. dispositivos? Você entrou por dois dispositivos? Se você entrar por dois dispositivos, é possível que dê eco mesmo. É, agora tá com eco ainda? Ainda um pouquinho, mas tudo bem. Mark, vamos começar? Por favor, você que manda. Então tá bom. Meus caros, boa noite. Mais uma vez, temos conosco aqui um evento brilhante. Um evento de proporções épicas, porque o Dr. Mark Stalder está presente, vai palestrar sobre um tema muito importante, pouco falado na matéria imobiliária registral, que é sobre os fundos de investimento imobiliário. Vamos lembrar que o fundo de investimento imobiliário tem lá seu regime jurídico na Lei 8668 de 93. E nós temos que lembrar que o fundo de investimento imobiliário, fazendo aí um recorte para que todos entendam a importância desse instituto, desse tema dentro da área notarial registral, é lembrar que
dentro da classificação das pessoas, nós temos as pessoas, os entes personalizados, né? Artigo 2º lá, artigo 1º do Código Civil. Artigo 45, as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, que são os entes despersonalizados. E temos ainda os entes despersonalizados. E dentro dos entes despersonalizados, nós temos os entes dos grupos permanente, né? E do grupo transitório. Grupo permanente, condomínio edilício, fundo de investimento, né? E os entes transitórios, nós temos como exemplo o espólio e a massa falida. Então, gera uma repercussão muito grande na hora de celebrar os contratos dos fundos de investimento. Aí como é que fica a questão de responsabilidade, como é que fica quem é que compra, quem é que adquire, quem registra, e tudo isso certamente o Dr. Mark Staldi vai trazer para nós. Mas eu já introduzo o tema de uma relevância ímpar, né? E fico muito feliz do Dr. Mark Stalder, nosso diretor de conteúdo, junto com o Dr. Marcos Prado, aqui da Academia Nacional de Direito Notarial, poder apresentar esse tema tão relevante para nós. Já faço as minhas desculpas, que eu vou ter que sair em breve, e evidentemente, o nosso amigo Dr. Mauro Antônio Rocha, vice-presidente da Adnotari, vai conduzir os trabalhos. Agradeço. Passo a palavra ao Dr. Mauro para saber se ele quer falar alguma coisa. Dr. Mauro? Não, estou no aguardo do início da nossa apresentação. Aí temos muito a aprender sobre isso. Vamos lá. Então, Dr. Mark Stalder, um grande abraço, querido. Tenho muito carinho por você, muita admiração e muito respeito. Muito obrigado. Saiba que é recíproco, Kikunaga. Eu que agradeço muito, fico muito feliz. Obrigado, Mauro. E agradeço muito a todos aqui que, depois de mais um dia pesado de luta, no final de mês, estamos aqui juntos novamente para conversar um pouco sobre direito notarial e registral, que, por mais doido que pareça, é o que a gente gosta, não é? Muito bom. Lembrando a todos, só aqui, esses nossos eventos são gravados, né? Então, para que não parem dúvidas, está todo mundo aqui de acordo com a gravação. Outra coisa, durante a apresentação, eu fiz alguns slides aí, eu fico cego, não consigo ver nada além do slide. Então, por favor, interrompam, chamem, falem, porque isso aqui tem que ser uma conversa. E eu peço só que deixem os microfones no mudo aí, na medida do possível. Pode abrir câmera, pode abrir o microfone quando for perguntar. A gente até encoraja vocês que façam isso. Mas durante a apresentação, para evitar ruído, evitar algum barulho e tudo mais, para perder. Mesmo porque, se alguém for chamar, já fala de uma vez assim que a gente para e conversa. Fiquem à vontade para interromper. E como todos os nossos eventos, eu sempre gosto de falar isso, a ideia toda é que a gente promova uma conversa. Então, e eu fiquei pensando muito, nada é por acaso, né? E como eu brinco às vezes, a gente aumenta muito as chances das coisas acontecerem de novo quando a gente começa a discutir um assunto. Então, muito provavelmente, quem aqui nunca teve algum problema com o fundo de investimento imobiliário, não com o fundo propriamente dito, mas com algo relacionado ao fundo de investimento imobiliário, ou os fundos de investimento em geral, não tenham dúvida que nos próximos meses as chances de vocês enfrentarem algum problema nesse sentido, elas aumentaram, tá? Então, e qual que é o conceito aqui da apresentação? Eu queria falar com você, falar um pouquinho a respeito dos fundos de investimento, de maneira geral, para, a partir das grandes peculiaridades, mostrar para vocês qual é como ele se relaciona com o registro de imóveis, como ele se relaciona com os registros públicos em geral. Vamos lá, eu vou aqui, vocês, por favor, me digam se vocês estão vendo a minha tela inteira. Cadê? Ainda não. Estamos vendo o slide. Agora. Agora sim, agora sim. Legal. Vamos lá. Aqui eu preciso, não sei se está aqui o Dr. Josué Modesto Passos, mas foi ele que me fez essa referência aqui e eu gosto muito de usar sempre. Eu tive o prazer de dar algumas aulas num curso
para estudantes. É um curso gratuito para estudantes. Na verdade, assim, o curso é pago, mas o dinheiro arrecadado pelo curso, ele serve para financiar os estudos jurídicos de muita gente, é super legal, do Civics. E lá o pessoal ficou impressionadíssimo, porque tem muito estudante de graduação que nunca viu, e tem muito advogado, confesso, porque não faz parte das cadeiras das faculdades, o direito registral e o direito notarial. E eu sempre gosto de citar o William Hess, esse jurista alemão que foi incumbido aí há bastante tempo atrás, mas já faz bastante tempo, de fazer a reforma da legislação notarial e registral alemã. E ele disse, né, e aqui me permitam só lê-lo para fazer aquele warm-up do nosso evento. Ele diz o seguinte: eu conheço muitos juristas excelentes que consideram o direito do registro imobiliário o assunto mais seco e quebradiço que existe em toda a região do direito. Juristas que, por assim dizer, têm um arrepio tão logo ouvem essas palavras. Sobre isso, em geral, talvez fosse o caso de fazer notar o seguinte: entre muitos outros engenhosos, Hamlet, príncipe da Dinamarca, afirmou que as coisas não são boas ou más em si mesmas. O pensamento é que as faz assim. Você poderia aplicar isso à questão. Nada é interessante nem maçante. O que faz as coisas assim é o pensamento, a atitude do homem. Isso é o decisivo. Pessoalmente, eu tive a experiência de que, a longo prazo, o superficial é maçante. Porém, tudo que é profundo é divertido. Acho que isso aqui, não perco a oportunidade de agradecer ao Dr. Josué por por me apresentar esse dito aqui desse jurista, porque isso para mim representa muito. Eu acho que é o que a gente faz aqui de uma forma muito leve, muito prazerosa, muito colaborativa e respeitosa aqui na academia, e por isso que a gente fala: participem, perguntem, conversem, vocês têm aqui um campo aberto para a gente discutir, hoje um tema específico, mas na academia em geral, com qualquer tema voltado aos registros públicos que vocês quiserem. O que eu quero, para falar dos fundos de investimento imobiliário, eu acho que a gente precisa de alguns conceitos, e eu tomei o cuidado de transcrever bastante coisa aqui nessa apresentação, mas para permitir para vocês, porque isso é parte do material aqui para que vocês vão ter acesso no futuro, né? Não só a palestra vai lá fica a gravação disponível para quem quiser sofrer 2 vezes ou fazer com que outros sofram, está lá gravado, mas aqui também para ter o material que vocês têm aqui o repositório dessas informações de forma mais precisa, porque aqui a gente vai falar de muita instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários e um regulamento para mim, particularmente, confesso que é bem truncado. E, de novo, não tenho a pretensão nenhuma de terminar o nosso encontro aqui de 1 hora e pouquinho, com todo mundo sabendo o que é fundo, para todo mundo sair fazendo regulamentos e constituindo fundos de investimentos, mas para ter uma ideia disso, né, uma ideia do que é, onde procurar, e principalmente qual é o reflexo disso, como é que isso se relaciona, como os fundos se relacionam no mundo notarial e registral. Outra coisa que eu sempre falo, nossa arte aqui é traduzir todos os direitos, todos os negócios, todas as idas e vindas das transações, que o mundo empresarial não tem limites, né? A imaginação mesmo é muito fértil e os negócios são de toda sorte, mas traduzir tudo isso para a nossa caixinha litúrgica e segmentada do direito registral, sob pena de não terem os atos praticados a necessária e esperada eficácia. Então, o fundo de investimento imobiliário ou fundo de investimento, por que eu estou fazendo isso? Vamos falar dos fundos de investimento imobiliário, mas isso se aplica aos fundos de investimento em direitos creditórios, aos fundos de investimento em participação, né? Direito creditório chamado FDIC, fundo de investimento em participação FIP. E aí tem recentes alterações legislativas que trouxeram fundo de investimento em infraestrutura, o FIAGRO. Conceitualmente, eles têm a mesma estruturação, os mesmos conceitos, e por isso que é legal, acho que, passar pelos aspectos que eu vou passar com vocês aqui, e fundamentalmente eles têm, ouso dizer, a mesma natureza. Então, um fundo de investimento imobiliário, ele deve ter o seu investimento em empreendimentos imobiliários. Mas o que é o investimento imobiliário?
O empreendimento imobiliário. Bom, o conceito trazido pela Lei 9668 de 93, ele foi, eu não diria expandido, mas isso é uma consequência do trabalho que foi feito em cima disso. Ou seja, o que é o empreendimento imobiliário? Claramente, é o prédio em construção sob o regime da incorporação imobiliária. Pode ser, aquilo é um empreendimento. Não, é um complexo com vários setores. Não, é o loteamento também. Não, é o galpão de logística também. Não, mas e aí? Ou seja, tem duas divisões ou duas vertentes distintas. O fundo de tijolo, que é composto majoritariamente por imóveis ou quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, e o fundo de tijolo é um termo usado porque é o real, é aquilo lá, é o tijolinho um em cima do outro, que é o, o objeto desse fundo, né? O objeto desse fundo, o objeto do investimento desse fundo. Ele pode ser destinado ao desenvolvimento do imóvel, construção, reforma, ou sua exploração. Comprar um imóvel pronto para alugar, comprar um imóvel pronto para desenvolver determinada atividade, ou o greenfield, o terreno com um projeto ou sem projeto, para o desenvolvimento desse empreendimento. Vão comprar o terreno para fazer um conjunto de galpões logísticos e alugar para Mauro Rocha Enterprises, para Kikunaga Empreendimentos e assim por diante. O interessante aqui notar, e já desde logo quero fazer esse parênteses, que quando você olha o regulamento de um fundo, imaginem que esse regulamento ele tende a ser mais simples, dizendo o seguinte, eu vou comprar imóveis prontos com determinada característica, ou seja, prédios de escritórios, galpões de logística, etc., para alugar. Tranquilo. Agora, se eu penso num fundo de desenvolvimento, é natural que eu pense junto com isso que o regulamento, que as regras desse fundo, elas vão ser um pouco mais difíceis, mais sofisticadas. Por quê? Eu vou comprar terreno para desenvolver empreendimento, mas o regulamento é o que dá o norte, o que determina o que o fundo pode fazer ou não. A partir do momento em que eu tenho algo muito abrangente, eu crio um risco para quem vai investir nesse fundo, porque é difícil saber qual que vai ser dada a destinação. Você vai poder fazer o quê? Que tipo de construção? Qual é o tipo de desenvolvimento imobiliário? Ou seja, o regulamento ele naturalmente vai ser mais complicado, porque ele vai precisar ter esse tipo de regra balizando isso. E a gente vai ver por quê. Tanto pelo lado do investidor, como lado pelo administrador, todo o ciclo do fundo, assim, de maneira geral, a gente vai ver. E tem os fundos de papel, veja, se fundo de tijolo tem uma conotação daquilo que é real, físico, e o tijolo um em cima do outro, que é isso que representa, fundo de papel, ele não tem não é para ter um conceito pejorativo. É fundo de papel por quê? Porque ele pode ter um objetivo de investir em valores mobiliários, ou seja, qualquer título que tenha lastro em imóveis, dívidas imobiliárias ou cotas de outros fundos. Se um fundo tem um investimento imobiliário e ele vai captar pelas vendas de suas cotas os recursos para fazer aquele desenvolvimento ou para a exploração imobiliária, por que o fundo que investe nesses fundos não pode ter a mesma destinação e o mesmo tratamento de um fundo de investimento imobiliário? O conceito é esse. Ou seja, quando um fundo compra certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, toda aquela locação de 20, 30 anos do contrato Build to Suit que foi feito lá pela Kikunaga Enterprises, e aquele recebível foi antecipado, alguém precisa pagar por isso, alguém precisa comprar isso. Então, por que não um fundo que investe nisso? Ou seja, por mais que ele não esteja comprando tijolo para colocar um tijolo em cima do outro, isso não desnatura ou não desqualifica a natureza imobiliária desse fundo. E com essa natureza imobiliária, dentro de uma estrutura do fundo, todos os benefícios, todos os desdobramentos que isso tem. Estamos falando aqui como fundamento legal principal sempre a Lei 8668 de 93, Instrução CVM 472 e a Instrução CVM 555. Então vamos lá, o fundo de investimento imobiliário,
o administrador e os prestadores de serviço. Aqui, de novo, vocês estão vendo que eu vou me socorrer sempre na 8668 e na instrução CVM 472. Quem que é o administrador? E aí que o negócio fica legal, porque o administrador é o motivo de muita... É o motivo que me levou a desenvolver essa apresentação e para conversar com vocês, não sei, vocês vão entender isso no final. E o final está próximo, só tem mais 182 slides para a gente chegar lá, em coisa que a gente vence aqui em 4 horas, tranquilamente. O administrador, ou seja, ele além da administração da propriedade fiduciária, é ele que contrata terceiros para atividade de manutenção do fundo. A gestão dos ativos imobiliários é feita pelo administrador. Eu estou recebendo um barulhinho aqui, tem alguém com a mão levantada, não? Ou é só o... Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode interromper, viu, se quiser fazer pergunta, porque eu não consigo ver, eu fico na tela de apresentação aqui, eu vejo nada. Então, é o administrador que é o responsável pela prestação das informações aos cotistas e à Comissão de Valores Mobiliários, e ele que deve manter a equipe especializada no acompanhamento dos projetos. Ou seja, pensando aqui que eu estou falando de um fundo de desenvolvimento, um fundo para exploração, desde a pessoa responsável pela manutenção aquele cara, um gerente de facilities, que é o cara que vai lá e vê que o cano quebrou, providencia o conserto, etc. Até os arquitetos, urbanistas, quem vai fazer o desenvolvimento do projeto. É o administrador que faz a gestão disso tudo. Ele pode terceirizar isso para um gestor. E aí depende do que o fundo permite, depende da estruturação do fundo. Obviamente que quanto mais gente envolvida no trabalho, maior é o custo, o famoso, né? Mas o que a gente ouve aí como custo de carregamento do fundo. Pô, eu tenho um administrador que faz uma parte do trabalho, mas eu tenho um gestor que tem o outro tipo de incumbência. Por isso que existe uma limitação, que a figura do gestor, ela só é necessária caso o fundo de investimento imobiliário tenha como objetivo adquirir mais do que 5% do seu patrimônio em valores imobiliários. Significa dizer que eu estou criando um nicho, não um nicho, mas eu estou criando uma vertente desse fundo de investimento que é mais financeira e requer uma expertise diferenciada, que muito provavelmente o administrador não faz isso por si só, quer porque ele não saiba, quer porque ele não tem no seu objeto social esse tipo de atuação que é diferenciada. Aí o consultor imobiliário ou administrador especializado, é permitida a contratação de um consultor para as seguintes funções: análise e seleção de mercado, dos empreendimentos que vão integrar a carteira do fundo, administração de obras, locações, empreiteiras, etc., estudos econômicos, esse tipo de situação. A ideia é que o fundo, ele recebe os investimentos de N pessoas diferentes. Então, ele precisa ter uma equipe mais especializada possível para fazer a gestão desse dinheiro. E a gestão desse dinheiro é olhar para as oportunidades de investimento, para os ativos e fazer tudo bonitinho, ou seja, bonitinho, né? Fazer tudo da melhor forma possível. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, se contrata o Mark, que é um bom advogado, para fazer auditoria dos ativos que vão ser comprados, essa é uma situação importante, legal, eu vou fazer um trabalho direito. Agora, se eu me meter a fazer um trabalho de gestão financeira dos contratos ou de olhar para o mercado de valores mobiliários e escolher os melhores títulos, os melhores certificados de recebíveis, eu certamente vou fazer um trabalho ruim. Tem outra pessoa que é especializada nisso. E aí, na formação desse time de especialistas, é o fundo bem administrado. O fundo de investimento imobiliário como representante de cotistas, ou seja, como é que se dá essa interface, né? A Assembleia Geral pode nomear um ou mais representantes de cotistas. Quem é o representante de cotistas? É uma figura eleita pelos cotistas com o intuito de fiscalizar os investimentos do fundo em defesa dos interesses comuns dos cotistas. Os interesses comuns dos cotistas, eles estão lá vinculados ao regulamento do fundo e a olhar para o fundo de investimento com o olhar do interesse do cotista, que é
a remuneração adequada, aquela remuneração que foi prometida para ele, ou que foi comprometida, com base nas políticas de investimentos e em todo o conceito, de maneira mais ampla possível, do fundo. De acordo com a instrução CVM, essas atividades, é interessante, a atividade ou a possibilidade de um representante de cotistas, a atuação de um representante de cotistas, ela não é descrita cumulativamente, ela é descrita exemplificativamente, e não podia ser diferente, porque o conceito é tudo que ele puder fazer em benefício dos cotistas, ele pode fazer. Mas existem alguns requisitos, ou seja, ele precisa ser cotista, ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos cotistas, ele não pode exercer um cargo ou função de entidade administradora ou na entidade controladora do administrador, por motivos óbvios, porque ele não pode remar em duas canoas, né? Não pode estar com o pé em duas canoas, ele não pode ter interesses conflitantes, e ele não pode exercer cargo ou função em sociedade empreendedora do empreendimento, ou seja, é mais um. Vejam a diversidade de figuras que existe num fundo de investimento, né? E aqui nos leva a falar dos conflitos de interesses, ou seja, quaisquer atos que impliquem potencial conflito de interesse devem ser objeto de uma Assembleia Geral dos Cotistas, prévia, específica e informada para esse fim. Quais são os conflitos comuns? Cotas dos fundos administrados, geridos pelo administrador ou pelo gestor para fins de liquidez, ou seja, criar classes diferentes de cotas ou negociar cotas de uma forma diferenciada da outra, mas que essa pessoa está envolvida do outro lado, compra de ativos de pessoas ligadas ao fundo, ou seja, um certificado de recebível imobiliário emitido por uma securitizadora que é do mesmo grupo do gestor, ou seja, eu tenho um banco, esse banco tem uma DTVM, que é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, esse banco tem uma gestora, e aí quem investe é o banco com os seus investidores, e é o próprio banco que tem a gestora, que faz a administração do fundo, que contrata a gestora como uma auxiliar aí na administração do fundo e que compra títulos da DTVM, que é do próprio banco. Pô, tá meio promíscuo essa relação, entendeu? Então, esse é o tipo de situação que é vista pela regulamentação como uma situação de conflito de interesses, e é uma situação razoavelmente comum. Seguindo aqui, porque eu quero que a gente dê tempo de conversar e que as perguntas e tenham um debate, por que os fundos de investimento imobiliário eles têm qual que é o atrativo disso? Porque me parece, né, olhando por esse aspecto, parece que a gente está falando de uma estrutura razoavelmente sofisticada, complexa e, consequentemente, cara. Verdade. Agora, o valor que ela agrega em determinadas situações está em dois aspectos fundamentais que me ocorrem sempre. O primeiro deles, a escala. A gente não está falando de um fundo de investimento imobiliário ou de um fundo de investimento para comprar as casinhas de vila para alugar, entendeu? Não é por aí. A não ser que a gente esteja falando de uma vila com uma centena ou milhares de casas, talvez sim, ou seja, o ganho de escala disso e o que isso representa em termos de não só na escala do investimento, mas na escala da captação dos recursos, isso é muito importante. E quando a gente pensa nos fundos de investimento de infraestrutura, que é a alteração recente da legislação, ou no FIAGRO, isso dá abre um leque de oportunidades muito importante, tanto de um lado quanto para o outro. Quando eu falo de um lado ou outro, eu quero falar tanto do lado do investimento quanto do lado da captação dos recursos e da remuneração desses investidores. Mas o segundo pilar disso é a questão tributária, porque ele tem um tratamento importante, diferenciado para fins fiscais. E aqui eu já me falo da Instrução Normativa da Receita Federal 1585 de 2015, que está aqui do lado direito da apresentação. Os rendimentos, ou seja, eles não são sujeitos à tributação do IR, desde que o fundo, dentre outros requisitos, ele distribua pelo menos 95% dos rendimentos todo mês
e não aplique recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como construtor, incorporador, outro sócio ou cotista que detenha isoladamente o conjunto com pessoas a ele ligadas, o percentual superior a 25% das cotas. Significa dizer o seguinte, o Kikunaga que já sorriu aqui falando, puxa, eu vou pegar todo o patrimônio imobiliário da família Kikunaga e vou tacar no fundo, porque a gente vai conseguir economizar isso. Não vai dar certo, porque você está com as pessoas ligadas e você teria 25%, muito mais, você teria 100% das cotas detidas por essas pessoas. No entanto, e exatamente, no entanto não, mas exatamente a função desse tipo de regra, desses parâmetros estabelecidos para o tipo de investidor, o tipo de investimento, eles são para não a tentativa de que não se desvirtue a função de um fundo de investimento imobiliário. E como funciona a tributação do cotista, né? Isso é a tributação da carteira do fundo, que está isenta, não está sujeita ao IR, e a tributação do cotista. Os ganhos na cessão, a alienação, a amortização, o resgate de cotas, sujeitam-se a um IR diferenciado de 20%. E os rendimentos distribuídos por qualquer fundo ao investimento, ao cotista, pessoa física, ficam isentos de IR desde que essas cotas representem menos de 10% da totalidade das cotas emitidas pelo fundo de investimento, o fundo conte com no mínimo 50 cotistas e que essas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado do balcão organizado, lá na B3. São esses os requisitos. E as demais características que eu queria passar aqui com vocês dos fundos de investimento imobiliário. Capital autorizado, o regulamento pode pré-autorizar futuras emissões de cotas ou novas cotas. A autorização deve especificar o número máximo de cotas que podem ser emitidas ou o valor total a ser emitido, assegurado o direito de preferência dos cotistas atuais. E as regras com relação à alavancagem, que é vedado aos fundos de investimento imobiliário contratar dívidas no nível corporativo, ou constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do seu patrimônio. Significa dizer o quê? O fundo, propriamente dito, ele é uma estrutura para captação de recursos. Significa dizer que ele não admite outras formas de captação de recurso, financiamento com o patrimônio próprio ou endividamento no âmbito do próprio fundo, que é o que a gente fala aqui do contratar dívidas no nível corporativo. No entanto, né, sempre há um no entanto, senão a nossa profissão não seria tão divertida, mas há a possibilidade de adquirir um imóvel novo sobre o qual tenha sido constituído ônus real antes do seu ingresso no patrimônio do fundo, desde que expresso pelo regulamento. Ou seja, imóveis alavancados, imóveis onerados, desde que previstos no regulamento do fundo, eles podem fazer parte e essa dívida pode ingressar na estrutura do fundo como um todo. E o público, para quem que serve? Investidor qualificado. Qual que é o conceito de investidor qualificado? Aqui eu tenho que me socorrer da instrução da Comissão de Valores Imobiliários, número 539. É um investidor que presumidamente possui conhecimento do mercado. E são investidores aqueles previstos na instrução 539. Naturais ou jurídicas que tenham aí investimentos financeiros que sejam iguais ou superiores, que montem um valor igual ou superior a R$1 milhão, ou aquelas que tenham sido aprovadas em exame de qualificação técnica, tem certificação, tem lá uma série de características para dizer quem que é um investidor qualificado, ou clubes de investimento, desde que tenham na sua carteira aí gerida por mais de um cotista, que sejam investidores qualificados. Ou seja, as pessoas que se organizam, que estão juntas para colocar lá o Kikunaga, que por sua expertise é um investidor qualificado, que tem toda a certificação da CVM, etc., e ele vai gerir nosso dinheiro dentro de uma figura de um clube de investimento. Os fundos, algumas peculiaridades do fundo de investimento imobiliário destinado a investidores qualificados. Eles admitem a utilização de títulos e valores imobiliários na integralização de cotas. Vamos imaginar que aqueles certificados de recebíveis que eu tenho, eu posso levá-los para o fundo via integralização de cota. Outra peculiaridade,
é dispensada a elaboração do prospecto e a publicação de anúncio de início, de anúncio de encerramento de distribuição. Significa dizer que, por ter com os cotistas ou os investidores qualificados, eu posso imprimir uma marcha com uma dinâmica um pouquinho diferente para determinadas, um pouquinho diferente, um pouquinho mais célere para determinados atos do fundo. Não preciso fazer laudo de avaliação. Então, tem uma série de peculiaridades que são admitidas quando eu tenho os investidores qualificados. Ou seja, não quer dizer que o fundo de investimento não permita investidores que não são qualificados. Deixa eu ver aqui que eu acho que me parou. Mudou a tela para vocês? Tá na tela a regulação principal em vigor. Perfeito, do FIP, beleza. Então mudou. Isso. Mudando um pouquinho aqui. Por que eu quero falar um pouco de FIP, o Fundo de Investimento em Participações? Porque é interessante que nós tenhamos os dois conceitos bem diferentes, porque o Fundo de Investimento em Participações, ele tem uma característica bem interessante com relação ao registro público, aos registros imobiliários. E a gente vai, eu acho que se eu fizer meu trabalho bem feitinho, vocês vão entender naturalmente por que isso vai acontecendo um pouquinho mais adiante da apresentação. Aqui é um fundo de investimento em participações. Significa dizer o quê? Eu vou participar de outras sociedades. Ou seja, é uma comunhão de recursos, o mesmo conceito de fundo, um veículo para captação de recursos, mas aqui não é para fazer investimento em imóveis, quer no desenvolvimento, quer na exploração, ou quer no desenvolvimento para a exploração. Mas é uma comunhão de recursos ao investimento em companhias abertas, ou seja, eu posso investir em incorporadora, em loteadora? Pode. Posso investir na fábrica de sabão? Pode. Posso investir numa empresa que investe em startups? Pode. Ou seja ela companhia, eu vou, é uma forma indireta de investir em outras sociedades. E aí a gente está falando o seguinte, com efetiva influência, espera que eu fiz bobagem aqui, com efetiva influência na definição da política, estratégia e na gestão dessas sociedades. E essa influência ela pode ocorrer de seguintes formas. Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu estou criando um fundo para juntar dinheiro, para ser sócio de outras empresas? Exatamente. E aí eu vou ter influência na gestão, inclusive. Esse o fundo de investimento em participações é um veículo muito utilizado no que eles chamam de venture capital, no que é chamado pelo mercado de venture capital, que é o mercado de risco, ou seja, o Mauro desenvolveu uma empresa que faz um negócio lá diferente, a startup do Mauro está indo e por que não fazer o investimento na startup via um FIP? Essa é uma situação bem comum. Então, a forma dos FIPs, de atuação do FIP na gestão das investidas, com efetiva influência, né? Porque pode não ter influência. Eu posso falar assim, eu acredito, mas não acredito muito nesse negócio. Então, eu coloco um pouquinho de dinheiro lá e vamos ver o que dá. E aí eu coloco com a possibilidade de compra de mais... de compra de uma participação maior no futuro, etc. Tal. Mas aqui eu estou falando com efetiva influência, eu quero o investimento do FIP, ou seja, via detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle, acordo de acionistas, o FIP participando de um acordo de acionistas, ou a celebração de qualquer contrato, negócio jurídico ou procedimento que assegure o FIP, como, por exemplo, a indicação de membro de conselho, etc., que assegure ao FIP esse tipo de gestão e influência nas decisões da empresa investida. Tal como o fundo de investimento imobiliário, o FIP, ele é constituído sob a forma de condomínio fechado, destinado a investidores qualificados, que são aqueles mesmos requisitos que estão lá que nós já passamos, que estão nos slides anteriores. Ele pode atribuir uma ou mais classe de cotas distintas para atribuir a essas classes diferentes direitos econômicos e financeiros, exclusivamente quando a fixação de taxa de administração e de gestão ou a ordem de preferência no pagamento dos rendimentos e amortizações ou de pagamento do saldo da liquidação do fundo, quando via da liquidação do fundo, uma ordem de preferência
para os determinados diferentes cotistas. Aqui eu quero ir um pouquinho mais rápido, porque quando a gente fala da instrução CVM 579, a gente vai entrando num detalhamento do FIP como uma entidade de investimento, que pode ser uma entidade de investimento ou não, o que tem impacto sob o ponto de vista contábil e de auditoria do fundo. O que o fundo faz com o dinheiro captado, etc. E isso ajuda ou não, né, cria, na verdade, não é que prejudica, né, mas ajuda a ele ter uma dinâmica diferente como uma entidade de investimento. Mas sempre aqui, eu estou dizendo o seguinte, é investimento em outras empresas, em outras companhias, em outras sociedades empresárias. Não no imóvel direto, não no papel relacionado a um crédito imobiliário, não no papel relacionado a um imóvel direto. Então, aqui é um organograma do que o FIP pode fazer, ou seja, ele pode investir em cotas de outros FIP ou fundos de ações, o mercado de acesso, sim, companhias, sociedades limitadas, sem dúvida. Então, tem para dizer aonde, o que o FIP pode fazer, tenho que olhar na instrução 578 da CVM, ter lá os requisitos, etc. Isso tudo, o portfólio de investimentos também, da mesma forma como o portfólio do fundo de investimento imobiliário, o que ele vai fazer, o que ele vai buscar, onde ele vai buscar aquele rendimento comprometido para os seus cotistas, para os seus investidores, isso tudo está regulado, tem o balizamento disso tudo está nas instruções da CVM e precisa obrigatoriamente estar de forma bem detalhada, estar no regulamento do fundo. E é interessante, se eu tiver o fundo, ele pode ter 20% do seu capital subscrito em ativos no exterior. E esse limite pode ser aumentado se o fundo for destinado a investidores profissionais, dentro daquele conceito, ou coerentemente com aquele conceito de que o investidor profissional, um fundo com investidores profissionais, exclusivamente com investidores profissionais, ele pode ter uma dinâmica um pouquinho diferente daquele outro fundo destinado a investidores não profissionais ou investidores que não são qualificados. Por favor, eu não estou falando de desqualificados no sentido pejorativo, mas só no sentido de ser um investidor que não atende aqueles critérios da CVM, ele não tem investimentos acima do determinado valor, de R$1 milhão, ou ele não tem certificações de cursos, etc. Então é só por isso. O FIP também deve considerar as limitações impostas pela classificação por ele adotada, ou seja, pode ser uma das seguintes nos termos da instrução da CVM: capital semente, empresas emergentes, infraestrutura, é o FIP de infraestrutura, produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é o FIP-DI, e multiestratégia, ou seja, ele vai fazer várias empresas, vários segmentos diferentes de participação, e aí você tem essas categorias relacionadas à composição das carteiras e políticas de investimento. Eventualmente, você já deve ter visto no banco de vocês, lá o gerente vem vender e fala assim, tem aqui um fundo de investimento, multiestratégia, etc. Muito provavelmente, ou tem grandes chances, dele estar te vendendo um papel de um fundo de um FIP, ou que não é só um FIP, mas é que é um FIP que investe em várias outras coisas, várias outras carteiras, que tem essa multiestratégia e que tem aí um rendimento determinado lá para os seus cotistas. Ou seja, eu, quando vou lá e compro um papel desse do meu gerente, fico lá e não posso mexer por tanto tempo, se mexer antes tem a penalidade ou tem um valor maior a ser retido e tudo mais. É isso, são essas estruturas que estão por trás disso. E aqui, para a gente já ir para o mais próximo do nosso direito registral e notarial, quero dizer o seguinte: esse é um fluxograma bem interessante de um fundo de investimento imobiliário, ou seja, eu tenho os investidores que subscrevem e integralizam suas cotas com dinheiro e formam esse patrimônio do fundo de investimento imobiliário. A partir daí, ele aplica e desenvolve os empreendimentos imobiliários
né, no conceito de desenvolvimento do empreendimento ou simples exploração, comprar o prédio pronto ou comprar o terreno para empreender. E a partir daí, esses empreendimentos imobiliários, eles geram esses rendimentos que voltam para o fundo e que distribui para os seus investidores. E, eventualmente, quando eu tenho um encerramento, a liquidação do fundo ou a venda de cotas pelos investidores, é uma outra forma de subir ali para os investidores ou de levar para os investidores os rendimentos, quer o valor nominal das cotas, que é o que ele investiu, quer seja o rendimento que aquela cota, junto com a cota de todas as outras, né, melhor dizendo, que o dinheiro que é representado por aquelas cotas permitiu que fosse alcançado. E o FIP? O FIP ele possui um fluxo muito parecido. Vocês vão ver aqui. Eu fiz um organograma assim um pouquinho diferente de propósito, mas é a mesma coisa. Eu tenho investidores, o investimento no FIP pelos cotistas, esse recurso levantado, ele vai ser investido nas empresas pelo FIP, empresa, seja ela uma, duas ou mais de uma, e os lucros e dividendos que as empresas investidas gerarem, volta para o fundo, que volta para os cotistas, remunera os cotistas. E o conceito é basicamente o mesmo. Acho que a grande diferença aqui é aonde que isso é investido. E se vocês estiverem olhando para a tela aqui, ou seja, se vocês estiverem vendo o meu cursor, eu vejo aqui, não sei se vocês veem, mas tem aqui as empresas investidas, quando no fundo de investimento imobiliário tem empreendimento imobiliário, um ou mais de um, seja qual for a natureza de desenvolvimento ou de exploração, ou de ambos. E os fundos na prática notarial e registral. Bom, um fundo de investimento imobiliário, obviamente, se ele não puder comprar um imóvel, ele não serve para o fim que ele se destina. E aí, quais são os negócios aqui que mais comumente acontecem com o fundo de investimento imobiliário? A aquisição de bens imóveis não é nem mais comumente, né? Se ele não fizer isso, ele não serve aquilo que ele se destina. Mas o que acontece? É a substituição do administrador. Bom, um fundo de investimento imobiliário pode ter eleito um administrador, o Mark como administrador. Só que, estou fazendo um trabalho horroroso. Ele pode ser destituído? Pode. Ou pode ser, eu posso até falar assim, gente, eu não estou dando conta do trabalho. Vamos contratar o Mauro, contrata o Mauro, me substitui pelo Mauro, que ele vai fazer um trabalho muito melhor que eu. Perfeito, isso é para o bem do fundo. Então eu tenho a Assembleia dos Cotistas, o regulamento diz como isso vai fazer, quer a destituição ou troca do administrador, destituição ou substituição do administrador, eu vou ter a regra para isso. E vocês vão entender o porquê que eu estou dando tanta importância para isso. E os negócios com os ativos. Bom, eu preciso vender aquele prédio que eu fiz e que eu desenvolvi, ou não. Ou eu preciso alugar aquele prédio para que aquele negócio me dê o resultado que eu estou pretendendo. E depois, um outro negócio. A liquidação. Acabou o fundo, o prazo se esgotou o prazo que a gente fez o prazo que a gente determinou para a existência do fundo, ele se esgotou, vamos liquidar. Liquidar como? Vendendo os ativos e pagando os cotistas com o resultado desses ativos, além do pagamento que eles receberam como resultado dos empreendimentos, com o resultado da exploração ou desenvolvimento dos empreendimentos, ou seja, o prédio que a gente construiu para vender deu esse resultado, ou o prédio que a gente construiu para alugar durante todo esse período, a gente foi lá, alugou, etc. Prédio eu estou usando no sentido mais amplo possível, que pode ser aquele prédio urbano ou rústico, etc., ou conjunto de edificações, um condomínio logístico, etc. Aí existe uma situação seguinte, a representação no instrumento. Como é que funciona? Qual é o instrumento? Bom, eu estou pensando aqui que um fundo de investimento imobiliário, para comprar um imóvel, ele precisa ter lá, observar a forma pública. Artigo 108 do Código Civil, precisa fazer uma escritura. Perfeito. E essa escritura, que é o negócio jurídico existente, e a escritura é o negócio jurídico válido, ela não vai ter uma eficácia se ela não ingressar no registro de imóveis. Perfeito.
E a garantia? A garantia não pode, lembra que a gente falou desse jeito? Mas então eu estou comprando imóveis, estou vendendo imóveis. Perfeito. Segue exatamente a mesma liturgia que nós estamos acostumados e cansados de discutir. Escritura, registro, especialidade, continuidade, a situação de regularidade do imóvel, a situação de regularidade cadastral, a reunião de todos esses elementos que vão que a gente sabe muito bem, né, doutor André Chinaglia? Pô, preciso retificar o imóvel para fazer com que ele seja, com que o registro dele recepcione os títulos aquisitivos ou os títulos aí, a constituição, transferência dos direitos reais desse imóvel. Perfeito. E a repercussão no tributária? Aqui é o alemão falando, mas não é erro mesmo, tá? Repercussão no âmbito tributário, peço desculpas. Mas eu vou arrumar isso aqui antes de mandar para vocês. Ou seja, o que isso significa? Bom, o Mauro vende um imóvel dele para o fundo. Por quê? Porque o fundo comprou aquele imóvel para desenvolver um empreendimento imobiliário. Muito bem, o Mauro fez uma escritura, recebeu o preço. É como se ele estivesse vendendo para qualquer incorporador, para qualquer outra empresa. Perfeito. Ele tem o ganho de capital dele? Ah, tem o ganho de capital dele. E o dentro do fundo? Bom, o fundo ele é tributado daquela forma que a gente viu. E os cotistas? Também. Quer dizer o seguinte, o aluguel percebido pela alocação do imóvel tem aquele tratamento tributário, o fluxo não muda nada com relação ao que a gente está absolutamente acostumado a saber. Mas alguém deve estar se perguntando aí, e eu imagino que o próprio Mauro já esteja perguntando, fala assim, pô, mas o cara pega e fala que o fundo ele é constituído sob a forma de um condomínio fechado. E não é a mesma coisa. Ou seja, fundamentalmente, ou seja, no superficial, é a mesma coisa. É um fundo comprando, vendendo, fazendo um negócio imobiliário. E aí, quando a gente olha aqui, e o Kikunaga já deu já soltou esse pavio aceso no começo da nossa palestra, eu vejo que o fundo, por essa formação sui generis, essa formação regulamentada aí pelas normas da 8668, por todas as instruções normativas da Comissão de Valores Mobiliários, eu olho lá no rol dos artigos 40 a 78 do Código Civil e vejo que o fundo de investimento não está lá. Significa, o que eu quero dizer com isso? Ele tem personalidade jurídica? Não, ele não tem personalidade jurídica. E esse é o primeiro e é o ponto fundamental da nossa conversa hoje. Então, o fundo de investimento imobiliário, como é que ele faz negócio se ele não tem personalidade jurídica? E o fundo de investimento em participações, como é que ele faz negócio se ele não tem personalidade jurídica? E o fundo de investimento em direitos creditórios, como é que ele faz negócio se ele não tem personalidade jurídica? Ele faz negócio porque ele vive num regime de exceção. É um regime de exceção similar àquele regime de exceção dos condomínios edilícios. Pô, um condomínio edilício tem CNPJ? Tem. Mas isso não significa que ele tenha personalidade jurídica. Ele tem CNPJ porque a lei diz que ele pode ter. Ah, mas um condomínio edilício litiga. Eu advogo para um condomínio edilício, a gente cobra o pessoal que não paga. Eu, inclusive, até já adjudiquei uma unidade autônoma numa execução, e essa execução ficou. Essa execução não. E essa unidade autônoma, em função do condomínio, em função da execução, ficou de propriedade do condomínio edilício. Perfeito. Isso não significa que o condomínio tenha personalidade jurídica. Quero deixar isso bem claro, porque é aqui que mora o perigo, é aqui que moram os problemas. Quando um fundo de investimento imobiliário ele vai comprar um imóvel, ele compra na sua pessoa ou alguém empresta a personalidade jurídica para ele, para que possa ser proprietário? Esse é o ponto. Então, um fundo de investimentos em participação, ele vai comprar imóvel? Não, e posso até dizer nunca, porque ele não pode fazer isso. Ah, muito bem. E um fundo de investimento em direitos creditórios? Ah, um fundo de investimento em direito creditório, ele vai comprar imóveis? Não. Por quê? Porque, pô, ele vai investir em direitos creditórios. Mas espera aí, com os direitos creditórios, não vem os acessórios desse direito creditório, as garantias? Ah, então ele pode ser titular de garantia. Entendi.
Então ele pode ser titular de garantia e eventualmente ele pode ser proprietário, porque tal como naquele exemplo que eu usei do condomínio edilício, e se der ruim? Ou seja, levar aí as últimas consequências, uma execução de uma garantia qualquer, a alienação fiduciária em garantia, que pode ser constituída em favor, por conta de um crédito, ou seja, em favor de um fundo de investimento em direito creditório, e essa alienação fiduciária em garantia, ela houve o inadimplemento, houve a consolidação da propriedade, e aqui a gente está com um dos grandes nomes brasileiros de alienação fiduciária em garantia, Dr. Mauro Antônio Rocha, e eu levo lá, primeiro leilão, não teve nenhum licitante, ninguém quis o imóvel. Segundo leilão, não teve ninguém quis o imóvel. O que acontece? O FDIC, ele recebe, ele adjudica esse imóvel. Aí liquida a dívida, não é esse o objeto, mas ele não se tornou proprietário do imóvel? Se tornou. Só que a 8668, ela é omissa com relação a isso em termos do FDIC. O fundo de investimento imobiliário é óbvio que ele precisa ser proprietário de imóvel, mas o FDIC não. E aí vem a construção do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que está aqui para vocês lerem enquanto eu tomo uma aguinha. E aí, o artigo 4º fala, esse artigo 4º, ele tem aí razoavelmente capcioso, porque ele fundamenta uma situação onde o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Perfeito. Mas aqui eu não estou colocando na mão de um juiz a discussão. Eu estou colocando o seguinte, a lei é omissa, diz que um FDIC não pode ser proprietário de um imóvel, mas por analogia eu estou aplicando as regras que o fundo de investimento imobiliário aplica, tem ao seu dispor para ser proprietário de um bem imóvel. E aí eu me socorro do artigo 1323 do Código Civil, que é deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador que poderá ser estranho ao condomínio, resolvendo alugá-las, beneficiar em condições iguais o condomínio que não é. Aqui é mais ou menos a construção que leva ao condomínio edilício ser proprietário de imóvel. É o condomínio, o FDIC ser proprietário de um imóvel. Por quê? Imaginem vocês que essa discussão que a gente já conhece com algum tempo e já conhece com muito mais, é muito mais comum para nós, ou pelo menos para mim é muito mais comum do que uma discussão de um FDIC, mas ela também ocorreu, porque chegou num momento em que um credor inadimpliu com o pagamento daquela dívida. E aquela dívida o titular daquela dívida era um FDIC. E aquela dívida vinha com uma garantia real. E aquela garantia real acabou sendo discutida e não atendeu ao seu objeto principal, que é o quê? Levar o dinheiro, liquidar o pagamento da dívida em dinheiro. Acabou que a propriedade foi para o FDIC. E aí o registrador olhou para aquilo e falou assim, não pode, se fosse fundo de investimento imobiliário, poderia ser proprietário. Agora o FDIC não, tal como já aconteceu com o condomínio. Não, o condomínio não pode ser proprietário? Não, pode, daí é o juiz decidindo no caso de omissão da lei e dando uma solução para isso. Esse aqui ficou repetido. Então, quando a gente vai fazer aqui, perdão, está repetido por um bom motivo. Quando a gente vai fazer a aquisição de um imóvel por um fundo, ou quando eu vou vender um imóvel por um fundo, ou quando eu estou advogando em qualquer assunto relacionado ao fundo, a um fundo de investimento imobiliário, ou a um fundo de investimento qualquer, eu lembro daquela história da placa do trem. Vocês lembram quando você vai passar numa via férrea, no mesmo nível do que está andando lá de carro, tem uma via férrea? Qual que é aquela placa que tem lá para você passar? Aliás, às vezes tem até a própria cancela da via férrea, mas qual que é a placa que está lá? Tem uma placa normalmente amarelona, grande, dizendo o seguinte: pare, olhe, escute. Toda vez que eu vou mexer com alguma coisa que tem a ver com fundo, eu lembro disso porque eu preciso parar, preciso olhar e preciso escutar. Por quê? Porque não é o fundo de investimento que é o proprietário, mas é um condomínio. Quem é o titular do direito real
sobre coisa própria do fundo imobiliário, do fundo de investimento, são os cotistas, mas eles estão organizados sob uma estrutura condominial para aquele investimento. E o que acontece? A lei, ela atribui ao administrador uma função de, entre aspas, emprestar a personalidade jurídica para o fundo. Significa dizer que, quando a gente faz um negócio com o fundo, quem recebe essa propriedade é o administrador. Por quê? Porque ele pode, porque ele é uma sociedade empresária constituída. E esse administrador, ele, ao emprestar essa personalidade jurídica para o fundo, ele passa a ser titular dos ativos desse fundo em caráter fiduciário. Significa dizer o quê? Vejam que legal. Aqui tem um imóvel que no R22, essa empresa vende o imóvel objeto dessa matrícula a Modal DTVM. Pessoa jurídica, direito privado, inscrita tal, papapá, com sede lá no Rio de Janeiro, etc., tudo mais, na qualidade de administradora e proprietária fiduciária dos ativos que compõem o Jive Ativos Imobiliários 2, Fundo de Investimento Imobiliário, que é um fundo de investimento imobiliário condomínio constituído sob a forma do condomínio fechado, inscrita no CNPJ sob número tal, valor R$67 mil, um imóvelzinho pequenininho, tal, foi um dos imóveis que eles compraram lá. Vocês entenderam qual foi o cuidado nesse registro imobiliário para que fosse feita essa venda e compra, o registro da transmissão da propriedade em decorrência dessa venda e compra? Aqui a gente tem a seguinte situação: o registrador entendeu por bem fazer uma averbação na sequência para complementação e a natureza do bem. Eu sinceramente não sei por que então não teria por que ter essas achurados preto aqui, porque inclusive está fora do lugar, mas não tem problema nenhum. Esse imóvel é do registro de imóveis lá de Pinhais, no Paraná. E o registrador, ele entendeu por bem complementar a natureza do bem, dizendo que o título, conforme o título, nos termos do título que deu origem ao registro de número 22, ao logo acima, e a declaração datada tal, ele fez constar que a Modal, consoante o artigo 7 da 8668 de 93, declarou que os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo não se confundem, e os frutos, os rendimentos, etc., não se comunicam, melhor dizendo, com o patrimônio desta. Ela é só administradora do fundo. Olha que registro bem interessante. Isso significa dizer o seguinte, que na escritura foi muito bem qualificado a Modal, nesse caso, Modal DTVM, como administradora do fundo. E ela comprando o imóvel na qualidade de administradora e em caráter fiduciário, emprestando a sua personalidade jurídica para o fundo. Estaria tudo perfeito se a administradora do fundo fosse mesmo a Modal DTVM. Erraram. O administrador do fundo é o Banco Modal. E aí, quando quando se verificou o erro mesmo. Falei assim, caramba, é tanto modal que eu errei. Eu qualifiquei a Modal DTVM na escritura. Prontamente, o tabelião, que estava errado, fez uma ata retificadora, dizendo, ó, tá aqui o regulamento, tá aqui todos os instrumentos do fundo, assembleia, etc. Tá aqui todo o arcabouço documental. Foi um erro material, errei. Não é a Modal DTVM, mas é o Banco Modal. E aí, o que o registro fez? O registro fez o seguinte, falou assim, interessante. É um novo negócio jurídico. Por quê? Porque demanda registro. Por quê? Porque você está trocando o proprietário do imóvel. Caramba, então eu estou trocando o proprietário do imóvel? Sim, era a DTVM, agora é o banco.
Mas não faz sentido isso, o proprietário é o fundo. E só o administrador, seja ele quem for, ele é a figura que empresta a personalidade jurídica para o fundo. Veja o exemplo seguinte, que você tem N registros feitos e N situações no Brasil inteiro, quando aquela hipótese que eu levantei lá no começo da nossa conversa, onde o administrador do fundo faz um trabalho ruim, etc., e tem lá a regra de destituição, eu vou substituir o administrador, ou nesse caso aqui eu vou corrigir só a figura do administrador, tem cabimento eu vender esse imóvel, já que a propriedade não é dele, ele só empresta? Por quê? Se tiver cabimento isso, eu estou falando duas coisas importantes. O ato que vai ser, ou seja, eu preciso de mais um negócio jurídico, e o ato que vai ser feito, o ato que ele vai demandar é um ato de registro. Significa dizer que na troca, na correção do erro de DTVM para banco, como administrador do fundo, eu vou ter que fazer uma escritura de venda e vou pagar um ITBI? Seria por aí a razão disso, mas não é isso. Por quê? Quando eu tenho a regra é que já que eu tenho só esse empréstimo da natureza da personalidade jurídica para o fundo, é só uma questão de mudança da figura, ou seja, seria uma verbação, dizendo, ó, o imóvel continua agora, perdão, o imóvel agora é de propriedade da Mauro Rocha Administração de Fundo. Por quê? Porque o fundo Mark foi destituído e agora a propriedade passa a ser do Mauro, mas sempre em caráter fiduciário, na qualidade de quem representa e de quem empresta a personalidade jurídica para o fundo, ou seja, não tem transmissão de propriedade, não tem nada. É diferente do fundo vender para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. E essa situação aqui, outra situação, ou seja, isso realmente daí foi superada essa discussão e feita a verbação para troca ou para correção da pessoa do administrador, tal como deveria ser feita uma verbação quando tem a troca ou destituição, ou por qualquer forma, a substituição do administrador. E um assunto que vira e mexe é discutido é se um fundo de investimento imobiliário ele pode submeter um empreendimento ou um empreendimento em desenvolvimento ao regime da incorporação imobiliária. Ou seja, aquele imóvel que ele comprou, para desenvolvimento, ele fez um projeto de um conjunto de edificações, etc., e seguindo o caminho normal que todo mundo aqui conhece, ele quer vender na planta. Pode? É um assunto, a discussão por si só, ela renderia um evento desse, talvez mais de um evento desse, para a gente discutir o assunto, porque não é uma resposta fácil. Mas é muito difícil fugir da letra da lei, que o incorporador, ele só pode ser o proprietário do terreno, ou promissário comprador, ou alguém que tenha o direito aquisitivo, construtor ou corretor de imóveis, e que seja uma entidade personificada, pode até ser uma pessoa física, mas ela tem que ser uma pessoa jurídica ou pessoa física, que promissário comprador, etc. A lei coloca esse tipo de situação. E o incorporador e o fundo de investimento imobiliário não tem personalidade jurídica. Esse é o pior entrave. Aí as discussões todas vêm no sentido, muito superficialmente, no sentido de que, poxa, mas faz sim. Por que não poderia ser um fundo ou incorporador? Porque ele está lá, ele tem toda a regra. A discussão é razoavelmente semelhante àquela discussão do condomínio edilício. Porque quando me perguntam, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, na verdade, e eu tenho sempre dificuldade de responder. Porque por que não ter um condomínio edilício, personalidade jurídica? Não seria tão mais fácil? Seria, faz todo sentido. Mas teria que mudar a lei para isso, sob o meu ponto de vista. Essa é a questão. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje e eu gostaria muito de ouvi-los um pouco, mesmo porque
quem ainda tiver acordado aí, porque eu estou falando já há quase 1 hora, mas quem aí tiver acordado, vamos conversar agora, por favor. E se me permitirem aqui, eu vou parar de compartilhar minha tela. Tudo bem, Marcos. Muito Parabéns. obrigado. Foi fundo no assunto. A questão é complexa. Eu esbarro nessa situação pelo menos umas 2 vezes por semana. Não é? Seja no financiamento de imóvel adquirido por um terceiro de um fundo de investimentos, né? Seja na aquisição de bens adquiridos pelo fundo de investimento. A questão do registro é extremamente complexa. Embora simples, ela é complexa quando você sai dos grandes centros, certo? Então, quando você vai para um local mais afastado, o fundo de investimento adquire lá alguma coisa ou tem lá algum interesse, a coisa fica difícil, porque é muito complicado você convencer o registrador de que o proprietário não é o proprietário, não é? Que a propriedade pertence ao administrador. Exato. E não porque o fundo, na verdade, ele é detentor dos fundos utilizados para adquirir o bem, não é? E que são administrados lá pelo administrador que adquire os bens autorizado pelo fundo. Então, aí a gente sempre esbarra com a situação. Essa semana mesmo eu esbarrei numa situação, eu estava vendo aqui, eu tenho até... Aqui no Rio de Janeiro, não é nem cidade pequena, não. Cidade grande, é lugar onde o fundo de investimento imobiliário é altamente desenvolvido, não é? Onde funciona muito bem. Então, nós tivemos lá uma questão, porque a nossa matrícula dizia que a proprietária era BRL Trust, DTVM, SA, na qualidade de administradora do Opportunity, Fundo de Investimento Imobiliário. Certo? E me parece que os notários que estavam fazendo a escritura, eu estou vendo isso mais de longe, assim, eu não tenho bem certeza do que estava acontecendo lá, mas foi isso que aconteceu. O notário, então, os notários lá, os escreventes que estavam lá tratando disso, né, exigiam a participação do Opportunity no negócio, não é? Que eles teriam que comparecer e assinar, também juntamente com a BRL. E olha que foi uns 2 dias de briga para convencê-lo de que não é bem assim. Que quem estava comprando era a BRL e que estava utilizando, de acordo com a lei, fundos de propriedade do Opportunity, Fundo de Investimento Imobiliário, e que, portanto, a matrícula, a escritura deveria ser feita exatamente dessa forma. Não é? Mas é extremamente complexo isso. Você falou aí da questão do F, do Fundo de Investimento, se lançar como incorporador. Não é? Sim. E realmente eu nunca tinha pensado nisso. E estava pensando aqui, é extremamente complicado. Não é? É uma questão que não sei se você já enfrentou, você poderia dar aí um resuminho de como foi resolvido, mas é extremamente preocupante. É complicado. E eu perguntaria para você, e se ao invés de incorporador, ele comparecesse, então, como proprietário do imóvel, como
empreendedor de um prédio de apartamento, um prédio comercial, qualquer coisa assim. Seria já uma situação diferente. Não incorporação, mas sim empreendimento. O que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente está aí mais de uma... E até dizendo aqui, dando nome, quem me pergunta muito, a gente já discutiu muito essa história da personalidade jurídica, foi com o Dr. Hamilton Sakamoto, que está aqui com a gente. E o Dr. Marcos Travarini também, que por tabela a gente acaba discutindo várias coisas e vai e volta, a gente acaba caindo no mesmo assunto para ver como é complexo e difícil o negócio. Eu acho que essa é uma questão formal, basicamente, e assim, as discussões vêm, pô, mas então vamos fazer aí um fundo para ser incorporador. Mas por que isso? Porque a atividade do incorporador ela não poderia ser exercida pelo fundo, já que ele pode desenvolver, fazer, etc. Poderia. Mas existe esse entrave da personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Quero dizer o seguinte: o administrador do fundo ele pode até ser a pessoa especializada para fazer isso, mas tem essa questão formal que impede. Então, como evitar esse tipo de discussão? Acaba gerando outro tipo de negócio, ou seja, você tem um fundo de investimento imobiliário, ou você faz um FIP, ou melhor dizendo, o FIP seria uma outra coisa, né? Seria a participação numa sociedade que vai ser incorporadora. É outro tipo de fundo. Mas o fundo de investimento imobiliário, por que ele não pode ser? Ele compra o terreno e faz a permuta com o incorporador, ou faz o negócio com o incorporador, ou contrata a construção se ele não quer ter esse tipo de contrapartida. No final das contas, a modalidade de negócio, o interesse do investidor do fundo acaba indo por aí, entendeu? Não é o por quê? Porque ele não quer ter a responsabilidade de comercializar, alienar essas unidades e vender essas unidades. Ele não quer ter assumir a figura do incorporador. Então, quando as discussões que eu sempre me envolvi com relação a isso, elas vão para o lado do bom, na prática, o que é? Eu vou poder incorporar? Vai. Mas para incorporar, você assume a responsabilidade de incorporador. Então você vai ter que comercializar, você vai ter que garantir as edificações por 5 anos, você vai ter que, pô, vem com toda como diria o tio Ben Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou seja, então você quer só o benefício de ter de incorporador sem o ônus de ser incorporador, que é construir, que é responder pela segurança das edificações, etc. e tudo mais, ter essa relação efetivamente de consumo com os seus clientes e tudo. Ah, não, isso eu não quero. Então vai por aí. Entendeu? Porque não há um conteúdo prático, pelo menos ainda não descobri um conteúdo prático muito grande que justificasse a luta por fazer valer o incorporador. E acho até que, pelo simples fato de não ter grandes benefícios, assim, não é isso que faz com que não tenha luta, mas pelo simples fato de não ter grandes benefícios, ter mais ônus do que benefícios, eventualmente, nesses casos, para ser incorporador, é que o assunto acabou se resolvendo de outro jeito. O que a gente vê é a atuação de fundos permutantes. Ou seja, isso é uma atuação bem interessante, porque o fundo de investimento imobiliário, ele tem o atrativo para captar os dinheiro. E o incorporador, muitas vezes, o dinheiro para ele pagar terreno é mais caro. Então, é muito comum, e a gente já trabalhei bastante vezes com fundos permutantes. São aqueles fundos que prospectam terrenos, compram esses terrenos e pagam o preço de terreno para ter a permuta. Aí eu vou lá na Mauro Rocha Incorporadora e você vai construir o prédio e você vai me dar 30, 20, sei lá quantos por cento das futuras unidades, entendeu? Aí é uma conjugação desses dois esforços. Tá certo. Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não tem nenhuma. O pessoal está tímido hoje, acho que está todo mundo muito Então, cansado. Sabe uma outra questão que é muito complicada também? Embora simples, eu digo sempre assim,
São questões simples que se tornam complexas em função da estrutura jurídica do negócio. É o pagamento. É o pagamento. Não é? Então, eu, banco, tenho que pagar, né, ao proprietário o valor da aquisição feita por um terceiro. Não é? Então, a quem eu vou pagar? Ao fundo de investimento ou à instituição financeira administradora? Certo? Muito bem. A minha resposta mais direta e mais imediata é: vou pagar a administradora. Ok? Por quê? Porque ela é administradora e aquele bem que está sendo pago é um bem que está sob sua responsabilidade, sob o seu domínio em caráter fiduciário. Tá? Ao mesmo tempo, eu penso assim: e se o administrador não entregar o dinheiro ao fundo de investimento? Como fica a minha situação? Mas o administrador vai fugir com o dinheiro? Não é essa a questão. A questão é que essas empresas elas têm diversos relacionamentos. E entre esses relacionamentos pode haver diferença de valores e o administrador bloquear aquele valor por conta de outros passivos. Tá? Esse ponto é realmente interessante. Por isso que eu brinquei do pare, olhe e escute. Porque a questão de pagar certo é óbvio, porque se eu pago errado, eu pago 2 vezes. A questão do administrador solvente, do administrador eficiente, sob o ponto de vista mais amplo que vocês puderem imaginar, também é um negócio muito importante. E o importante por quê? Porque como funcionaria eu acho que é por aí a sua pergunta, né, Mauro? A questão do como funcionaria, já que, perdão, vou refrasear, porque eu acho que a sua pergunta é: quão eficiente é essa construção legislativa para dar a segurança de que o patrimônio do administrador, quando no papel de administrador do fundo, não se confunde com o patrimônio do resto do patrimônio dele. Esse é o grande ponto, né? Eu acho que vai desde a preocupação que eu sempre tenho de olhar o regulamento para saber se eu estou pagando certo, no sentido de fazer o pagamento na conta adequada e tudo mais, e seguindo as normas do fundo, apesar, né, de estar sempre ali calcado na boa-fé e em outras circunstâncias que me protegem disso, mas é isso. Eu desconheço decisões ou desconheço discussões a respeito disso. Eu já ouvi falar, nunca pesquisei muito a fundo, mas eu já ouvi falar de 2 situações. Créditos pignoratícios normais, vamos dizer assim, o que eu quero dizer, ou seja, não alimentares, não de natureza alimentar, que a defesa do fundo, a defesa do administrador foi eficiente, dizendo: não, você está botando a mão na conta, você está bloqueando conta, você está indo atrás de bens que são meus em caráter fiduciário, não se confundem. E os juízes tiram o pé disso. E também já ouvi, e não acho que não vai causar espanto para ninguém, de créditos de natureza alimentar que simplesmente falaram: não quero saber. O bem que eu estou tutelando aqui é maior, e a Justiça do Trabalho, o crédito alimentar, o bem que eu estou tutelando aqui é maior, e eu vou bloquear essa conta e peguei esse dinheiro porque entra o fim, não quero saber se confunde ou não com o fundo que você está fazendo, etc. E acabou indo às últimas consequências. Não sei, e esse é o tipo de discussão que provavelmente vai alcançar o Tribunal Superior do Trabalho, mas eu não sei que fim levou ainda. Aliás, se alguém tiver alguma notícia a respeito, vamos fazer, porque eu tenho eu tenho muito cuidado quando eu falo disso, porque eu tenho visto decisões bem interessantes
e muito adequadas do Tribunal Superior do Trabalho, nesse sentido. Não nesse sentido, perdão, de fundo, mas de preservar, por exemplo, aquele comprador de boa-fé que... O caso é simples, por exemplo, e assim, me causou muito espanto e positivamente, né? Foi feita uma auditoria, o vendedor tinha lá 3 imóveis e vendeu 1. E o cara que comprou esse 1 imóvel se cercou de todos os cuidados e identificou as reclamações trabalhistas. E identificou a existência desses outros 2 imóveis e, ou seja, aquela venda não reduziria aquele vendedor à insolvência, ou criaria qualquer problema. Passou algum tempo, penhora da Justiça do Trabalho, embargos de terceiro, etc. O juiz de primeira instância declarou a ineficácia da venda, o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a decisão e o TST reformou. Veio reformar dizendo assim, não, é eficaz, olha aqui, o comprador, esse embargante aqui, ele demonstrou a boa-fé, ele fez tudo o que devia ter feito, mostrou o que ele viu aqui, a certidão dos imóveis outros que eles tinham. Então, e ainda diz o seguinte, eu vejo que as outras vendas foram que reduziram ele à insolvência. Vai atrás do outro, que foi uma venda posterior. E se lá não tiver, ou seja, reformou tudo. Foi bem legal ver isso. Então, me parece que, no mesmo sentido, as decisões do patrimônio de afetação, onde não se mistura, ou seja, nos problemas aí que a gente vivenciou com grandes incorporadoras, e foi preservado o patrimônio de afetação dos empreendimentos, etc., por conta do direito tutelado nesses empreendimentos, dos interesses aí dos adquirentes, etc. Eu acho que isso tudo foi segmentado e separado. Eu acho que eu não tenho a experiência prática para te dar a resposta, mas eu acredito que deve seguir esse mesmo caminho, inclusive nessa circunstância de ir buscar outros negócios, ainda que seja um crédito de natureza alimentar, para preservar o patrimônio do fundo na pessoa do administrador. Então, acho que isso vale a pena dar uma aprofundada nisso para ver se já tem decisões a respeito, que eu desconheço, confesso, mas acho que o caminho a ser seguido é esse. Muito bem. Alguém teria mais alguma questão a colocar? Então, nós vamos terminar na risca, doutor Mauro. Pois é, doutor Marcos. Parabéns, foi uma bela explanação. Você já começou lendo o texto lá do alemão, para, de alguma forma, alertar o povo de que era uma matéria, não é? Que tem que ser vista com profundidade mesmo, não é? E quem se envolve aí nos negócios imobiliários sabe que isso está toda hora, a gente está mexendo com isso. E tem que conhecer, não tem como escapar disso, não tem como se afastar disso, né? E hoje aí a sua explanação, o seu seminário nos trouxe aí uma boa luz sobre a matéria, tá? Eu, em nome da AD Notário, em nome do nosso presidente, Marcos Vinícius Kikunaga, agradeço a sua participação. Aproveito para agradecer também todos os que compareceram, né? Nós tivemos quase 30 pessoas aí no pico, agora estamos com 15 pessoas na sala. Tá? Lembrar sempre que, para além da apresentação ao vivo, né? Virtual aqui, nós vamos ter esse evento gravado, tá? Nas nossas redes sociais, para que os interessados façam lá as suas consultas, para que eles assistam e possam se aproveitar de tudo isso que foi aqui apresentado hoje. Tá Legal. bom? Marque, um abraço para você. Tá? Espero contar com você em outras oportunidades aqui. Lembrar aos nossos associados que estão na sala que amanhã é dia da nossa Assembleia Geral Ordinária, onde serão eleitos
os novos dirigentes da academia, né? Ou reeleitos, provavelmente, alguns deles. Tá? Conto com a presença de todos lá também. Tá bom? Então, agradeço e dou por encerrado aqui o nosso evento de hoje. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã na Assembleia. Um abraço a todos. Um abraço a todos também. Tchau.